Meu nome é Cristian Oliveira e hoje eu vou ministrar o treinamento Módulos de Problemas do Qualitor 820. Primeira coisa, iniciando, né, o manual do módulo de problemas, tá? Ele está disponível e é um manual bem completo também nesse link, ele vai estar nesse PPT, tá? Ele é da versão 8, tá? Mas teve poucas mudanças para 820 também, a 8.10.08 para 820. E vocês podem consultar ele, que ele atende muito bem aí a todas as dúvidas, principalmente relacionadas aos cadastros específicos, tá? O que eu vou mostrar aqui hoje é a união dessas coisas todas, né, elas se conversando dentro do módulo. Antes de a gente iniciar no Qualitor, tá? Eu mostrar aí, né, através dessas informações, o que é o problema, né? Geralmente ele parte de um alerta de tendências, né? Então a gente chama aí o modo de gerenciamento de problemas, ele vai fazer essa investigação, né, da causa, origem e frequência desses incidentes semelhantes. O que quer dizer isso? A gente faz um registro, uma análise, uma investigação, uma solução, a implementação, depois monitora o que foi implementado e depois se encerra o problema, ainda tendo a possibilidade de voltar isso para uma análise, tá? Então a gente fala aqui de um processo, tá? Um processo que é um processo do ITIL, tá? Gestão de problemas, e dentro do Qualitor ele está pronto, isso aqui dentro do módulo. Eu gosto muito desse módulo porque ele já vem pronto, né? Essas fases, tá? Voltadas ao ITIL, e tem que configurar, claro, aqueles cadastros de categoria, etc., que a gente vai dar uma olhada por cima, mas ele é um módulo que está pronto, assim, e é muito bom que os clientes usam, assim, para poder fazer essa gestão de problemas baseado em análise de tendência e outras situações, tá? Um serviço de negócio, internet, essencial para o negócio, né? Então, eu tenho o serviço de negócio internet, ele é sustentado por 2 itens de configuração aqui, tá? Então, assim, um roteador e um link. E aqui do lado eu tenho chamados repetidos que disparam alertas de tendência. Então imagina que caiu uma vez na internet, 2, 3, 4, eu vou abrindo chamados, 1, 2, 3, 4. Entende-se chamado aqui por incidente ou chamados, porque no Qualitor eu posso ter os 2 formatos, tá? Quem não tem o módulo ITIL, ele atende com o chamado aos incidentes, mas ele não vai ter o módulo de problemas, tá? Então essa é a diferença. Para o cara ter o módulo de problemas, ele vai ter que adquirir essa licença, tá? Então eu abro vários chamados aqui, né, vários incidentes, e eu vou ter que tratar eles como uma tendência. Então no momento que eu tiver 4 da mesma coisa, já é uma tendência alta, tá? Então eu vou fazer uma configuração, vou mostrar para vocês como que se configura isso dentro do Qualitor. A partir disso, também um conceito que a gente tem que levar em consideração, que é bom para vocês saberem antes de eu entrar lá, é o erro conhecido, tá? O erro conhecido, ele é um problema cuja causa raiz já é conhecida, mas que não tem solução, tá, pessoal? Então, eu digo que eu abro um problema de algo que está acontecendo, dessa tendência, né? E no Qualitor lá, eu registro o erro conhecido e vai aparecer para essas categorias sempre que alguém for abrir um chamado, tá? Vou mostrar isso adiante. Então, é um conceito muito importante aí, né? E depois disso, sim, daí investiga-se a causa raiz, tá? A causa do incidente. Quais os benefícios desse módulo, tá? Quando vocês forem falar com clientes, enfim, quem é consultores ou até o próprio suporte, né, que está falando em uso desse módulo. O que é a principal aí? Produtividade, né? A maior produtividade do usuário final com menos interrupções. Então, quando tu começa a tratar problemas, né, e achar causas raízes, tu deixa de atender aqueles incidentes, né? Então, a tendência é diminuir, né? Por isso que a gente analisa a tendência e depois controla, monitora para que ela seja diminuída, né? Melhoria na qualidade de gerenciamento, né? Imagina tu gerenciar todo o módulo de problemas ali e a relação que ele tem com os demais módulos, né? Ele traz um benefício muito grande, tá? A maior produtividade do pessoal de suporte, tá? A gente fala até no nosso caso aí, então... E um detalhe, tá? Eu estou falando do Qualitor, mas todas as áreas, todas as empresas, elas já tratam problema, elas podem não sistematizar, tá? Mas elas já tratam, né? Dá um problema grave de internet ou de cair um servidor, sai todo mundo correndo e fazendo o que tem que ser feito, né? Só que não tem uma análise, né? E não tem um controle de quantos problemas foram abertos para resolverem determinadas situações, né? Quantas vezes caiu aquele servidor.
Então, quando a gente coloca no Quality, a gente tem um olhar muito mais apurado, tá? E aumento do conhecimento e do aprendizado operacional, aí, com possibilidade de melhoria contínua, né? Tá? Então, do problema, né? Porque melhoria contínua? Quando a gente gera um problema, a gente pode relacionar com mudança também, né? Então, quando a gente gera uma solução, né, de 4 incidentes que eu registrei, eu posso sugerir uma melhoria para que aquilo não aconteça de novo. Daí eu gero uma mudança que pode ter custo, envolvimento de compra de software, enfim, qualquer outra coisa nesse sentido. Então são alguns benefícios aí, né? E a arquitetura do módulo White do Qualito, como é que funciona, né? Para vocês entenderem, até para verem depois os próximos treinamentos CMDB, etc, né? Então eu tenho o catálogo de serviço, tá? Eu tenho o módulo de configuração, que ele envolve o CMDB, o serviço de negócio e serviços técnicos, tá? E aqui eu falo de serviços voltados ao cliente. Eu tenho o módulo de incidente, né? Problema, mudança e liberação. Tá? O problema é que a gente está olhando aqui, ele tem envolvimento direto com o incidente, né? Que é a origem de tudo, né? E ele pode se relacionar com mudança também, tá? Por que não vem de configuração? Porque configuração ele vem através do incidente que gera um problema, que é um IC que está com algum problema, como eu mostrei anteriormente para vocês. Como que funciona a análise de tendência, tá? Só para vocês entenderem ali, antes de a gente entrar nos cadastros de problema. Dentro do módulo de administração aqui, eu tenho alerta de tendência e tenho os limites de atendimento. Tá? É a primeira configuração que eu faço. Aí eu posso criar um novo, eu vou mostrar um para vocês aqui, por exemplo, esse de incidente rede de comunicação. Tá? Ele é um cadastro simples, tá, pessoal? Só para monitorar a tendência de algo que está ocorrendo. Então eu coloco um período diário, ele pode tolerar um chamado ou um incidente por dia. Tá? Aí eu tenho outros períodos que eu posso adicionar, semanal, trimestral e por aí vai, anual. Tá? Então aqui eu estou colocando um exemplo diário e um mensal, 1 e 2. E aí eu vou configurar, eu quero que analise essa tendência para o tipo de requisição, né, que ele está aqui, incidentes. E eu posso também afunilar, né, e colocar uma categoria. Então eu posso deixar só no nível para todos os incidentes, ou, né, granular aqui e colocar incidente rede de comunicação. Tá? Aí eu tenho prioridade também, que eu posso fazer uma tendência por prioridade a quantos chamados críticos por dia, por mês. Palavra-chave eu posso usar também, se tiver alguma palavra-chave relacionada, ele conta como um no incidente. Por equipamento, também eu posso vincular um equipamento. Né, aqui ele busca do meu inventário, tá? Então se eu pegar o meu desktop aqui, tá? Esse é o meu equipamento, eu poderia relacionar. Tá? E aqui, pessoal, tem usuários. Para que serve isso aqui? Para alertar, sempre que atingir essa tendência aqui, ultrapassar um chamado por dia ou 2 mensal, ele vai avisar um usuário. Quem? Aí eu vou botar aqui meu usuário, que é o Qualito, que eu estou usando aqui agora. Tá? E aí ele manda um e-mail dessa tendência. Tá? Então, basicamente é isso, tá? Análise de tendência. E como que eu uso ela e onde eu uso? Tá? Aqui ela está configurada, incidente rede de comunicações. Eu tenho alguns lugares aqui, ó, incidente, alerta de tendência, relatório de tendência de atendimento. Então, eu estou indo aqui, eu como administrador, estou indo manualmente, vou botar um período diário. E vou botar o limite daquele que a gente estava olhando, incidente rede e comunicações. Eu vou constar os últimos 10 dias. Tá? Pesquiso, e ele me traz os últimos 10 dias e a quantidade do período. Hoje, por sinal, tá? Eu abri dois incidentes e ele já alertou aqui, ó, que ultrapassou o limite. Tá? Ao lado dele, aqui, vocês estão vendo aqui um botãozinho, gerar problema a partir da análise de tendência. Esse aqui ele faz um link direto com o módulo de problemas. Eu posso clicar daqui direto e abrir um problema, tá? Essa mesma análise aqui, ó, de tendência, eu tenho dentro de chamados, tá? Que é a mesma tela, e tenho dentro de requisição de serviços, tá? Todos eles têm que buscar dos seus módulos, tá? Então, se eu falo incidente, né, o limite tem que ser de incidente. Se eu falo de requisição, tem que ser de requisição, e assim sucessivamente. Bom,
Até aqui uma dúvida de análise de tendência? Não. Tranquilo. Ok, então aqui eu poderia clicar e já abrir direto, tá? Mas antes eu quero mostrar para vocês a administração, tá? Problemas. Então aqui é o menu onde eu tenho que fazer toda a configuração para esse módulo funcionar, tá, pessoal? Então falando rapidinho aqui, causas, tá? São as causas da análise que eu for fazer, eu vou mostrar para vocês. Ela pode ser em 3 níveis, tá? Mercado, para vocês entenderem, é como se fosse localidade, entendeu? Se eu for uma empresa que eu tenho centro-oeste, sudeste, norte, sul, eu posso colocar como isso, ou então posso colocar como o nome das minhas filiais, tá? Só para relacionar mesmo um problema com algum mercado. A prioridade, que é igual ao chamado, tá? Eu coloco prioridades para controlar SLAs. As origens, tá? De onde que surgiu o problema, né? Eu estou abrindo de um alerta de tendência, de um monitoramento, do meu gerente que veio e relatou, de uma área, então posso também tirar relatório de origens. Atributos, muito importante, é como se fossem informações adicionais, tá? Os atributos eu posso, além do módulo, assim como a gente tem chamados e outros módulos, eu tenho ali as fases e eu posso criar atributos, tá? E colocar em cada fase. Então, são aqueles campos que não tem no módulo que o cliente deseja. Vou dar um exemplo, tá? Christian, eu quero fazer uma análise do problema e eu quero que quem for fazer a análise, a equipe que for fazer a análise, diga qual ferramenta que ela usou, de qualidade, por exemplo, para achar a causa raiz e que não seja no achômetro. Então, tu coloca algumas opções lá de se ele usou um FCA, se ele usou um Ishikawa, se ele usou um gráfico de Pareto. E eu quero que tu coloque também as fontes que ele consultou, né? Se ele consultou lá um site da Microsoft, da IBM, né? De algum site legal, para que ele tenha base legal e não simplesmente diga, eu acho que é isso aqui e passe adiante o problema, tá? Então eu crio aí, né, esses atributos eu posso relacionar com cada fase, tá? Categorias, tá? Também é o núcleo, onde eu vou escolher e faço algumas configurações, assim como o chamado, tá? Passando por cima aqui, eu tenho algumas: infraestrutura, pessoas, processo, sistema. Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Geralmente eles refletem, tá, as categorias de incidente, para poder tirar um relatório e comparar uma coisa com a outra, tá? Então isso já é uma melhor prática, assim, dos clientes. E aí eu vou ter as configurações, os parâmetros, né, que eu vou escolher aqui, alguns deles. Aí eu tenho as fases, tá? Aqui que vocês estão vendo, ó, abertura, análise, investigação, solução, implementação e monitoramento, são aquelas fases que eu falei ali no PPT. E aí eu configuro os campos obrigatórios e as relações obrigatórias de cada uma, tá? Sendo que na abertura eu não consigo colocar atributo, pode ver, tá? Porque a abertura é fixa. Eu só posso colocar atributo depois das outras fases, tá? Então aqui, ó, vem vinculo e posso pegar aquela relação de atributo e colocar como obrigatório, tá? Mesmo comportamento para as demais, pode ver que não muda, ó, tá? Então não vou entrar muito no mérito aqui, tá? Aí depois das categorias, que é onde a gente tem a maior configuração, tem modelos de e-mail que eu posso usar para comunicação, tá? Eu criei um modelo padrão ali, com imagem, enfim. Eu tenho motivos de cancelamento, motivos de devolução e motivos de prorrogação, que são motivos para mim trafegar ali, né, entre uma fase e outra, tá? E os parâmetros, tá? Eu tenho alguns parâmetros que são interessantes, que é intervalo de verificação para trás das situações, quantos dias ele verifica, tá? Intervenção de verificação para término, de monitoramento, tá? Quando eu coloco um problema para monitoramento. Aqui, ao reabrir problema, ele gera um novo problema com os dados do problema original e mantém o problema encerrado. Aqui é como se fosse um clone, né? Ao devolver o problema em monitoramento para análise, ele gera um novo problema com os dados do problema original e encerra o problema, tá?
Adiciona a hierarquia de categoria de equipamento ao adicionar a categoria como relação de problema. E ao devolver o problema para análise, eu mantenho os dados informados anteriormente nos campos do problema. Tá? Eu estou usando esse aqui. Aí eu tenho o alerta de cores, quando está aguardando análise. Tá? Eu posso usar qualquer cor aqui, assim como tem chamados. Tá? Problema em investigação, né? Em desenvolvimento de solução, em implementação, em monitoramento e problema em atraso. Tá? Só para dar um alerta gráfico aí no painel. Quem são os gerentes? Eu posso vincular os gerentes de problema, que são as pessoas responsáveis pelo processo todo de problemas, né? Os modelos de e-mail, quais são os campos que são obrigatórios, né? Posso selecionar os campos aqui. A mensageria, igual lá também que a gente tem nos chamados, né? Ao cancelar, sempre que eu tenho uma situação, eu posso enviar e-mail para o gestor do problema, para o operador e para alguns responsáveis de fases, ó, tá? Que são todas essas. Para o solicitante do problema, né, que pode ser qualquer pessoa também, né, e para os gerentes de processo. Tá? Então tem toda essa mensageria que pode ser explorada aí na comunicação. Quando eu tenho uma relação com o chamado, né, como eu falei com vocês ali, né, eu tenho um problema, ele pode, chamados relacionados podem ser encerrados junto com o problema. Tá? Então eu posso dizer muito bem que eu tenho X incidentes, que estão aguardando uma causa raiz lá, né, uma solução definitiva, desculpa. Está aguardando uma solução definitiva para encerrar os incidentes, aplicando aquela solução. Então eles podem ficar dependentes e encerrados quando eu encerrar o problema. Alterar a situação do chamado vinculado na abertura para aguardando resolução de problema. Também é um outro parâmetro aí que eu posso colocar. Aí eu posso personalizar os dados gerados por erros conhecidos, né? Então aqui, ó, isso é uma configuração muito interessante. Vou mostrar depois o documento que ele gera, né? Então ele tem análise, casos reportados do problema, causa, né? Causa completa, contato. Isso aqui tudo ele vai montar o documento, tá? Mas eu vou mostrar, vocês vão entender logo mais. E o registro de alterações, né? Posso personalizar também o registro de alterações no histórico do problema. Então, tanto em cada fase aqui, eu tenho as mesmas opções aqui, ó, equipe, análise, investigação, ó, vai mudando um pouquinho de cada uma, tá? Então, são parâmetros aí que vocês podem configurar, tá? E é isso, tá? Então não tem, pode ver que não tem muitas configurações para mim ativar esse módulo, tá? O que é o mais difícil de fazer aqui que eu acho, tá? Isso aqui em 10 minutos a gente faz todos, ó. O que é mais difícil é a categoria, que é em 3 níveis, tá? Então se forem ativar o módulo desse aqui, ele é muito rápido, tá? Por quê? Porque ele já tem todas as fases, não preciso criar processo, não preciso criar nada, tá? Então ele está pronto. Então eu acho que a parte mais difícil mesmo é tu estruturar as categorias em 3 níveis. Que eu acho que é o que mais demora, que o cliente geralmente ele não sabe. Então fica a dica, pega as categorias de incidente e replica aqui, né? Se o cliente não sabe o que ele vai utilizar, tá? É uma prática muito bem usada, como eu já falei. Ok, então voltando, tá? A gente já olhou os cadastros, né? Relacionados à gestão do problema. Agora a gente vai fazer uma demonstração do registro de um problema e ver todas as fases, tá? Então a gente vai para a prática agora. E eu queria começar já, né, resgatando ali no incidente que a gente foi. Eu vou pegar um alerta de tendência, né, de um incidente e vou tirar um relatório do período diário. Vou pegar esse incidente de rede de comunicação e os 10 últimos dias. Pesquisei. Ok, tá aqui, ó, claro, é pouco, né? Mas imagina-se que seja classe EU 20 aqui. Tá? Eu vou clicar naquele botão que é gerar problema a partir da análise de tendência. Tá? Eu identifiquei, eu sou um gestor de incidentes no caso. Tá? Então é muito bom esse papel agora que eu estou fazendo. Eu estou como gestor de incidentes, a Tatiane, por exemplo, lá que está cuidando do nosso suporte, ela entraria aqui e vai ver, pô, eu botei uma análise de tendência lá de quadro, de que agente eu tolero lá, seu 10 chamadas, 10 incidentes por mês. E deu 20. Ela pode vir muito bem aqui, clicar, e já vem configurada a abertura, né, com essa análise de tendência. Então, problema gerado a partir da análise de tendência. E ela pode
aqui a casos reportados e eu vou preencher o resto, né? O cliente, quem é a pessoa que está solicitando aqui, né? Vamos pegar alguém aqui, pegar a Ana. O gestor vai ser eu, que sou o Qualitor, e a origem, um alerta de tendência. Tá? Então, estou registrando. E o que é isso? Aí eu escolho a categoria, posso escolher sistemas, enfim, tá? Pode quando vamos botar aqui infra, aqui, infraestrutura só para não complicar. Depois vou mostrar para vocês os relatórios baseados nisso. E o ambiente, tá? Se tiver alguma coisa de ambiente relacionado, tá? Que eu botei um exemplo para vocês, desenvolvimento, homologação e produção, tá? Vou botar em produção aqui para completar. Ok. Tem peça causadora, não tem identificação para colocar alguma coisa, eu vou botar os sintomas aqui, tá? Então, o que eu coloco aqui? Vamos lá. Que a gente está com muitos todos relacionados com a V8.10.147 e vou processar. O problema é que ele foi gerado análise de tendência, tá? E ele fica numa situação potencial aguardando análise. Aí o que ele gera? Que ele tem a data da abertura, a última atualização, né? O número do problema, tá? Que é o cabeçalho. E eu estou nos dados da abertura. Pode ver que as outras estão apagadas aqui, tá? Ele libera os anexos. Se eu quiser colocar algum anexo aqui agora, por drag and drop também, arrasta e cola. Tenho reuniões que eu posso adicionar também, vincular alguma reunião. Pouco usado esse recurso, tá? Mas quem quiser colocar as reuniões dentro do Quali também é possível. E o histórico aqui que, né, eu posso ir adicionando histórico. Tá? Problemas. Aí eu vou fazendo registros aqui nesse problema. Ok, pessoal, estou na abertura. O que eu tenho mais na abertura aqui? Eu falei, né? Mercados. Então, digamos aqui que, pô, onde é que está acontecendo? Então, clientes ativos. Tá? Já tenho aqui um que já me serviu. Imagens. Aqui, quando eu coloco a imagem, ele não fica como anexo. É diferente desse anexo aqui, que é só o arquivo, tá? Aqui ele vai aparecer na tela da abertura. Então, se eu clicar aqui e escolher algum arquivo, deixa eu pegar um aqui, esse mapa aqui, ó. Tá? Que é uma nuvem de palavras. Eu coloco, ele é para aparecer aqui, uma imagem toda, completar, ó. Tá? Justamente para ficar rápido de olhar na abertura, um erro, enfim, tá? Requisitos, tá? Os requisitos aqui já foi excluído, tem que pedir para retirar, não tem mais esse menu aqui, tá? Eu já abri chamada para retirar. E as relações. Aí as relações, pessoal, tá? Ela pode ter N, tá? Notem que aqui ele já vem preenchido 2 incidentes, ó, que são aqueles 2 da análise de tendência. Já está relacionado. Perfeito. Tá? Já vem com essa automação. E eu posso relacionar vários tipos, tá? Artigo, categorias de atendimento, ó, inventário, tipo de equipamento, o próprio equipamento, um software. Posso relacionar uma mudança. E também os ICs, como eu falei, né? Um IC ou um serviço de negócio, enfim. Tá? Clientes e departamentos aqui. Ó. Parte de departamento. Posso dizer, como eu tenho mercado, eu posso ter um departamento também. Tá? Então, tudo que eu relacionar, eu vou colocando aqui na relação para deixar uma abertura mais completa. Tá? Ok. Feita a abertura, o que eu posso fazer no menu ações aqui? Tá? Eu tenho gatilho personalizado, que é igual do chamado, que eu posso acionar algum gatilho. Esse gatilho ele tem que ser configurado, tá? Então aqui, por exemplo, eu posso acionar um bot, né, para fazer alguma pesquisa, enfim, ou conversar com alguma área, ou pegar mais algumas informações. Né? Eu posso acionar um site, enfim, eu posso fazer várias coisas. Tá? Posso gerar um novo problema. Próxima fase, enviar para análise, ó, ele já fica, as outras apagadas, então por isso que eu gosto dele, porque ele é pronto, então ele já tá, ele só te dá uma opção, né? Ele não te deixa assim, vou errar, qual que eu vou agora? Não, ele vai para análise. Ou cancela, tu posso prorrogar esse problema, tá? Uma telinha normal. Posso alterar o gestor,
no caso sou eu agora, o Qualito. O registro de histórico que eu já fiz ali com vocês, tá? Posso fazer pelo menu. Eu posso enviar um e-mail, né, para Ana Moraes aqui, ó. Apresentação, problemas. Envio, tá? Foi para Ana. Eu posso olhar os últimos problemas reportados. O que quer dizer isso, tá? Ele vai pegar dessa categoria e vai apresentar os últimos. Uma informação a mais aqui. E eu posso visualizar os erros conhecidos também relacionado a essa categoria, tá? Estão todos aqui. E aí eu já sei se eu preciso abrir ou não, se já tem algo relacionado. Que mais? Aqui eu posso visualizar os atendimentos. Tem o botão processar, excluir, imprimir e fechar, tá? Padrão. Posso aqui alterar os idiomas, os labels aqui de todos esses campos, né, de acordo com cada cliente. E aqui a gente tem a abertura. Vamos para a análise agora, tá? Já tenho ele pronto. Quando eu passo de cada fase, ele me pergunta qual a prioridade, né, que eu quero que seja tratada essa nova fase. E qual equipe e responsável. Ele já me traz eu como default, porque eu estou manipulando aqui o problema. Tá? Então eu poderia colocar para uma equipe, e essa equipe se reunir e tratar dessa fase, ou direto para uma pessoa. Então eu sou o responsável. Abriu a fase de análise e fica potencial em análise. Tá? Nesse momento aqui, pessoal, que ele abre mais um campo aqui que é gerar erro conhecido. Que é muito legal esse aqui. Esse é o que tem relação direto lá com o incidente. Depois a gente vai abrir um incidente desse tipo, daquela tendência, e vocês vão ver que vai aparecer lá, tá? Então, a partir daqui eu já posso dizer, ó, pessoal, já tem um erro conhecido. Então, eu vou na análise, né, e vou colocar uma descrição. Ó, realmente detectamos que essa versão tem vários problemas e foi como avaliar a eficácia, né, e evidência, né? N incidentes. Tá? Aqui requisitos e relações também eu posso relacionar nessa fase. Ele sempre se repete esses campos aqui para as próximas fases, tá? Aqui, ó, essa descrição eu vou gerar para vocês verem aqui como é que ele gera já nesse momento, tá? Gerei o reconhecido. Vou escolher a pasta da base de conhecimentos. Tá? Então, vou escolher aqui informática. Tipo do artigo. Tá? Eu vou escolher também informática, a palavra-chave que é agente. A categoria de atendimento. Eu vou botar a mesma aqui, tá? Que é rede. Deixa eu ver se eu me lembro. 867, ó. Vou colocar nessa mesa para a gente fazer exemplo do incidente, tá? Tipo do IC, os ICs e os serviços que eu poderia relacionar a esse documento. Sempre que eu abrir ou por tipo de IC, por IC lá, e por serviço, sempre vai aparecer o documento relacionado. Mesma coisa para essa categoria, tá? Então eu vou simular baseado na categoria. Ó, ele abriu esse 124 aqui, ó, o artigo. Vou exibir ele para vocês verem como é que ele é gerado. Ó, em cima ele já fica uma tarja vermelha com erro conhecido. E aí ele vem com alguns campos aqui já preenchido. Análise, data de abertura, descrição da solução definitiva, que são aqueles campos lá que eu falei, que a gente vai marcar. Esse documento, pessoal, só para vocês entenderem, ele vai sempre se alterando de acordo com o que eu vou mexendo ali no problema, tá? Então aqui na análise, que mais que eu tenho? Tenho os dados, já foram preenchidos, e eu tenho o plano de ação. Plano de ação é simplesmente eu crio para todas as fases, sempre vai se repetir dados e planos de ação. Eu posso gerar ações em lote, tá? Ou adicionar uma a uma. O que é isso? É na análise o que eu tenho que fazer, tá? Então, imagina que eu chego nesse momento da análise e digo, ó, Christian, a tua equipe vai ter que fazer esse levantamento, vai ter que falar com o Marco lá para ver sobre o que é a gente, falar com o Eduardo Garcia para gerar uma
uma nova versão, vai ter que ver com a Tati lá para gerar um documento de treinamento, vai colocar no repositório, etc e tal, e depois enviar para aqueles dois clientes que têm os incidentes abertos. E mandar um comunicado lá no portal para que todos os clientes que têm a versão 8.10, 1.47 entrem em contato para pedir a nova versão. Estou dando um exemplo aqui de algumas ações que poderiam ser feitas aqui. Aí aqui eu vou enviar para investigação agora. Tá? Vou passar as fases, vocês vão ver que elas abrem alguns campos a mais, que são aqueles campos de atributos, né? Ó, aqui na investigação é onde eu vou fazer, né, investigar a causa raiz e vou classificar ela em 3 níveis, tá? Então aqui no caso é software, né, bug e a descrição. Tá? Então na investigação aqui eu vou colocar aqui a mesma coisa que eu coloquei na análise, tá? Detalhe, eu posso também ocultar, eu posso tirar, entender, porque a análise geralmente é para o gestor de problema, que ele faz uma análise para entender se aquilo é um potencial que vai para frente. E a investigação é a parte mais técnica. Se eu entendo que é a mesma pessoa que faz isso, entendeu? Se eu quiser tirar, eu posso ocultar qualquer uma delas, tá? E trabalho só com uma, para não ter redundância. Ó, esse é o campo que eu falei, a solução temporária. Ela existe, mas não tá lá para me marcar, para mostrar, tá? Vou processar e vou gerar de novo. Vou lá olhar o erro conhecido, tá? Ó, visualiza o artigo gerado, que é o que a gente gerou lá, o erro conhecido. Ó, já apareceu a análise aqui, ó. Tá? Realmente detectamos, só que ele está mudando. Quando eu botar a solução definitiva, ele vai aparecer. Mesma coisa, dados e plano de ação. Tá? Aí eu vou enviar para a solução. Investiguei, fiz tudo, vou enviar para uma equipe para a fase de solução. Detalhe, aqui também eu vou fazer um plano de ação de tudo que eu vou colocar em prática, tá? Então gera um plano de ação para as equipes e tal, posso botar a imagem aqui, os requisitos e relações, tá? Mesma coisa. E a solução, trocar a versão do que a gente para 10. Eu não me lembro se é 159, mas vou botar essa aqui como exemplo, tá? E a data da solução, tá? Vou botar aqui 30. Tá. E processo. Vamos ver se mudou o meu documento lá. Ó, ele mudou. Tá? Então esse documento ele é vivo de acordo com que eu vou navegando aqui, tá? Ok. Tô com problema aqui na gestão do problema. Vamos simular aqui um incidente agora, só para vocês verem a relação mesmo, como que funciona. Então deixa eu colocar aqui um cliente, um contato. Se eu me lembro, incidente, rede de comunicação. Ó, vou abrir, localidade Centro-Oeste, origem, e-mail. Ó, sintoma que é agente com erro. E vou processar. Botou prioridade, normal. Estou abrindo um incidente, tá? Aqui em cima você vê, ele vem o padrão, ó, tá? E aqui não está marcado, eu poderia botar na categoria para mostrar os erros conhecidos, né? Mas ele tá para mostrar o anexo aqui, ó, porque não tem nenhum dado, eu já tenho nos outros dois. Então eu vou aqui em erros conhecidos, tenho 2. Ó, problema gerado a partir da análise de tendência e problema gerado a partir da análise de tendência. Vamos abrir um. Ó, tá aqui, ó. Então ele tem um vínculo direto, tá? Com gestão de incidentes. Então imagina que qualquer suporte que for abrir, tratar com problema, eu venho aqui, tá abrindo, eu tenho 10 atendentes lá. Ora, um em cada casa.
poderia muito bem, se ele tem o erro conhecido, eu vou olhar o erro conhecido. Por que eu vou sair atrás para tentar identificar, entendeu? Se já tem, já teve uma pessoa que já trabalhou, já perdeu 5 horas, né? Já gerou o erro conhecido, já tratou lá com o marco, tudo, já tem um problema. Não preciso eu perder mais 5 horas e os outros 8 atendentes perderem mais 5 horas com o mesmo problema. E a gente ganha em produtividade, né? Não tem tanto estresse com o cliente, porque tu já tem um negócio já reconhecido e tu só passa a solução que foi colocada ali, tá? Por isso que eu gosto muito, tá? Quando ele é bem implementado e todo mundo usa, todo mundo sai ganhando e trabalha menos. Então aqui eu gerei, tá? Mais um incidente, vai contar lá, provavelmente mais 3, né? Vai aumentar a análise de tendência, tá? E aqui eu tenho o vínculo direto. Voltando lá para o problema, tem a solução. Vou enviar para implementação. Aqui também, tá, pessoal? A implementação, eu vou ter que fazer um plano de ação, né? Não é assim, vou implementar, tá, mas tu vai implementar o quê? O que tu tem que fazer, né? Eu tenho que gerar a versão, enviar colocar no repositório, mandar um comunicado para os 10 atendentes, né? Mandar um comunicado para todos os clientes que têm a versão 147 que tem que alterar para 159, tá? Basicamente isso. Então gera uma ação em lote aqui e vou executando uma a uma, tá? Ou, tá, que se querem uma coisa mais ágil, gera uma ação, coloca aqui, ó, conforme plano de ação tal. Isso, tá? Se não querem também usar uma a uma, gira aqui, quando der o ok nela, né, na ação, depois ele passa da implementação, tá? Então todos eles movidos a ações, tá? Se quiserem algo mais completo, né, detalhado e seguindo dentro do processo. Aqui eu posso colocar também uma descrição, todos eles têm, tá? Mudança aqui, ó, notem que abriu a diferente solução, a imagem, requisitos, relações, ó. Aqui eu tenho atendimentos, mudanças, requisitos e relações. Por quê? Porque na implementação, tá, eu posso adicionar uma mudança também. Tá? Posso uma normal, um modelo ou uma imediata. Tá? Então, se eu quiser o abre, ele tem a relação direto com o módulo de mudança. Ele vai esperar acontecer aquela mudança para depois ele ser encerrado. Próxima fase, envio para monitoramento. Tá? Então, depois que aconteceu, imagina que aconteceu tudo isso que eu falei, né? Gerei lá a release, informei, tá? Treinei os atendentes, babá. Tá, vou monitorar para ver se esse negócio vai parar de acontecer, né? Aí eu vou enviar para o monitoramento. Aí eu mando para monitoramento, depois de monitoramento ele vai ficar, né, nesse período, né? E eu posso daí voltar, tá? Depois que eu boto para monitoramento eu posso devolver para análise, tá? Ou encerrar. Tá? Então, e aí ele tem esse, né, esse processo, né, esse fluxo todo sendo atendido dentro do módulo de problemas. Tá? Aqui eu posso imprimir, né, posso usar também o modelo. Ó, tem uma impressão do problema, se eu quiser, tá? Bom, pessoal, a gente viu agora, tá? Mostrar agora a relação de o que a gente tem de relatórios aqui, né? Deixa eu navegar um pouco aqui nesse menu de problema. Então a gente tem o tratamento de problemas, que é como se fosse uma grid, né? Eu posso personalizar a grid, né? Igual de chamados lá, todos os campos aqui, ó. Tá? Ele tem o mesmo comportamento de chamados, eu posso agrupar, né? Eu posso ordenar, imprimir e exportar, tá? Mesmo comportamento de chamados. Aqui eu tenho ações novo problema e posso gerar um relatório ou imprimir, tá? Esse relatório aqui eu tenho que marcar, tá? E gerar. Esse aí eu tenho SLA de problema e gerencial. Então, SLA de problema, ele traz um relatório aí do que foi aberto, atrasados, em dia, fechados e percentual de atrasados. Tá? Um relatório rápido que eu tenho através da pesquisa aí de problemas. O que mais que eu tenho aqui? Eu fui no tratamento, eu tenho a pesquisa de problemas, tá?
também tu pode botar por período, fazer uma pesquisa um pouquinho mais detalhada, tá? Mas geralmente a gente fica sempre naquela grid, tá? Ela atende muito bem aqui, não preciso ir na pesquisa. Eu tenho painel de problemas, tá? Então eu tenho uma visão gerencial de atividades que está em aberto, eu posso marcar algumas opções. Lembra que eu mostrei as ações lá, né? Então ele vai vir, quando eu gerar ação, ele vai vir tudo para cá, ó. Ele mostra aqui se está atrasado, se não está, que aqueles alertas que eu falei. Então é uma grid aí que eu posso imprimir, exportar, tá? Para ter uma análise um pouquinho mais apurada. Análise de tendência de incidentes, né, que foi que eu mostrei. E aqui o gerenciamento de problema, que ele mostra as fases, se eu quiser ir na fase direto. Então esse aqui é pouco usado também, porque eu consigo atender no tratamento de problemas. Tá? Então a gente viu todos esses itens aqui. Aí eu vou entrar em relatórios. O que eu tenho de relatórios de problemas? Tá? Tem o ranking. Aí 01 do 11 a 30 do 11. Né? Top 10. Aí aqui eu tenho o tipo de ranking, né? Por gestor, por tipo de equipamento, categoria, causas, mercados, etc. Tá? Então, um relatório simples, que ele vai trazer um gráfico igual o ranking de chamados, né? O número de problemas e o percentual. Tá? Então, para mim fazer a gestão de problema, eu vou saber, né? O ranking aí como é que tá. Ranking de atrasados, tá? Mesma coisa, tá? Nem vou entrar muito. O relatório gerencial, tipo de equipamento responsável, vou pegar geral aqui. Ó, então tem alguns indicadores gerais aqui, totais de problemas de campo, aqui ó, problemas fechados, pendentes e atrasados, pendentes por situação, problemas prioridade, né, por prioridade que normal, eu tenho 3, tá? Por origem, por responsável da solução, mercado, indicador de eficiência, problemas devolvidos para análise, nenhum, né? E aqui problemas cancelados, então é um relatório bem completinho esse aqui, tá? Aqui o SLA, né? Os atrasos, também é um relatório simples. Ó, abertos, atrasados em dia, fechados e percentual de atrasados. Mesmo que acontece lá no portal, né? Tempos. Aqui já tem mais algumas configurações, ó, analítico, ó, por mês, né? Quarter de abertura, de monitoramento, de encerramento. Aqui tu pode configurar a largura e tal, colocar mais alguns parâmetros, né? Aí ele tem o tempo de análise, o tempo de investigação, é como se fosse lá, né, a nossa retenção, né? Tempo de desenvolvimento da solução, ó, ele separa aqui, ó, te dá um relatório aí e com um gráficozinho, tá? Então por isso que eu digo que de problema ele é um pouquinho mais completo, tá? Vou botar 2020 aqui, vamos ver aqui se ele traz alguma coisa a mais. Ó que legal que ele fica, ó, com gráfico também. E o tempo aí de cada um, ó, tempo de análise, aqui de investigação, aqui do desenvolvimento da solução, aqui da implementação, do monitoramento e do tempo total. Problemas por situação, 01/01/2020, 30 do 11. Ó, também traz um gráfico, ó, completinho, quantos foram cancelados, fechados e monitoramentos. Tá? Então, também aí para um relatório bom para gestão. Aí. E problemas por faixa de tempo. Tá? Daí aqui eu 01/01. Tem que botar a primeira faixa aqui, ó, em dias. 1, 2, 3. Deixa eu pegar mais aqui, 2020. Ó, aí eu coloco por faixa de tempo, né? Infraestrutura faixa 1, faixa 2, faixa 3, faixa 4. Ó, ele vai dividindo. Ó. Então, quantos eu tive na faixa 1? Ó, tive 2. 3, 4, 5, né? Classificados em algumas categorias aqui.
também, relatório que fica disponível, tá? Uhum. Que mais, pessoal? Vou mostrar aqui agora, tem um material, tá? Que eu vou disponibilizar também. São alguns gráficos aqui, ó, tá? Que eu peguei, assim, de alguns clientes que fizeram, né? Então, quantidade aberta por severidade, né? São gráficos SQL, problemas abertos por origem, fechados por origem, fechados por severidades e severidade mensal, tá? Então, isso aqui eu vou disponibilizar, caso vocês precisem usar algum dia. Material de treinamento, tá? Eu criei essa apresentação, mas a gente tem uma, tá? Que a Grazi elaborou há muito tempo atrás, que era da versão 7. Pessoal, essa tem tudo que eu expliquei aqui, tá? Então, um dia, cara, preciso relembrar algum conceito. É muito simples. Venho aqui, tá? Ó, tem até alguns slides que eu peguei daqui, ó, que não mudou, conceitos não mudam, tá? E tem todos os cadastros aqui, ó. Ah, quero saber, sabe? Não achou lá no manual? Vem aqui, porque aqui às vezes tem exemplos, tem detalhes, tem algumas regras, ó, tem exemplos, né? Como é que é o cadastro de mercado, cadastro de origem, os motivos de cancelamento. Então, de uma forma rápida, tu tem uma informação um pouquinho mais detalhada do que tu tem no manual. Lá no manual vai dizer, o que é o cadastro de atributo? Ah, entra nessa tela aqui e faz tal coisa. E aqui tem alguns exemplos, tá? Então tem todinhos, cara, os conceitos, vai passando etapa por etapa, ó, não mudou, muda a tela, tá, pessoal? Entra um parâmetro novo e tal que vocês vão ter que ver, e que é nesse caso que eu vou ver, inclusive tá por aqui erro conhecido, né, que eu vou ter que ir atrás para ver o que mudou, né? Mas daí, claro, a gente sabe, tu tem que ter a ciência que esse aqui é um material antigo, né, que mudou as telas, que entraram coisas novas, mas pode ver, ó, as fases são as mesmas, né, não mudou muito, ó, mercado, imagem. Então eu sei porque o roadmap de gestão de problema ele não teve muitas alterações, assim. O que teve foi o módulo de mudança, esse sim que entrou da Pink Verify, lá e etc. Mas podem olhar aqui, então é um material que vocês podem consultar sem problema ainda, tá? Que mais aqui? Modelo de fluxo de gestão, tá? Se algum cliente um dia, cara, como é que vocês têm algum modelo, quero implantar, cara, usa o quadro, não, mas eu queria desenhar. Tem alguns desenhos aqui, identificar, registrar, na fase registro, investigação, então todas as fases aqui, ó, solução. É um fluxo um pouquinho mais detalhado, tá? Desenhado no, né, como fluxo mesmo, que eles podem usar, tá? Então serve como exemplo aí. E eu tenho um fluxo aqui que é um pouquinho, tá, mais simples, mas também que ele informa as entradas, a equipe de suporte, coordenador de problema, gerente de problema e comitê, né? Onde que se envolve cada um, tá? Então é um material aí adicional para vocês, caso principalmente quem for implantar aí dos consultores, tá? E esse PPT aqui que eu estou utilizando, tá, para apresentação desse treinamento. Aí esse material vai ficar disponível para vocês. Fechou? Fechou. Fechou. Obrigado, Grazi. Obrigado a todo mundo aí, pessoal. Fico à disposição para dúvidas e qualquer coisa acione a Grazi. Valeu, Cris. Valeu, pessoal. Obrigada, Cris. Valeu, Tchau, Cris. tchau. Pessoal, muito obrigado. Obrigado. Valeu. Um abraço, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Obrigada, Cris, pelo teu tempo e tua disponibilidade, viu? Obrigada, pessoal, pela atenção também. E até o próximo. Até mais. Tchau, tchau.